questão 8, a questão de 2014, é o seguinte, ó. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir a pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores ΔH, como mostrado na figura. Bem, o que ele quer dizer como hermético aqui não, nem sai nem entra ar dali de dentro. A quantidade de ar aqui dentro do êmbolo está fixo. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. Ou seja, são dois gases diferentes, mas com a mesma quantidade, né? São equimolares. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação a V apresentar o quê? Aí ele dá algumas opções: maior pressão de vapor, menor massa molecular, maior compressibilidade, menor energia de ativação, menor capacidade calorífica. Bem, o que acontece aqui? O que acontece é o seguinte: esse sistema, pessoal, o gás que está aqui dentro, ele vai estar com a pressão fixa, sempre constante. Essa pressão vai estar definida pelo objeto que está aqui, pelo êmbolo, se ele tiver um peso, e pela pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica, o peso e o êmbolo vão fazer uma pressão. Essa pressão está fixada, tá? Isso aqui é um caso clássico que acontece quando a gente está estudando propriedades dos gases, transformação de gasosas, em que você coloca um peso em cima para fixar a pressão do sistema, né? Essa pressão é constante, o gás que está ali dentro vai expandir a pressão constante, tá? Que nome de processo? Quando o gás expande a pressão constante, qual é o nome desse processo mesmo que a gente tem? Como assim, professor? A agitação molecular aumentar e ele expandir? Ele vai expandir a pressão constante, né? Uhum. Essa transformação tem um nome. É claro que para resolver a questão é importante conhecer um pouco da transformação. Quando você tem um gás que expande a pressão constante, a gente chama de transformação de expansão Isobárica. isobárica, tá certo? Isobárica? Exatamente. Você tem uma expansão isobárica, né? Você tem um processo isobárico de expansão. E aí, quando você tem um processo isobárico, vale essa relação aqui, né? A pressão cancelou. Lembra que a equação geral é PI/VI sobre TI igual a PF/VF sobre TF, né? A pressão cancelou, que a pressão aqui é a pressão aqui dentro, né? Esse gás ele vai aquecer, esse gás ele aquece. Um gás, quando ele expande a pressão constante, ele aquece, aumenta de temperatura. Da onde que a gente vê isso? A gente vê daqui. Se passar a temperatura final para lá, você vai ver que o V vai ficar sendo o volume final é proporcional à temperatura final, ou seja, se o gás expande a pressão constante, a temperatura dele também aumenta, ele aquece, tá certo? Então o que acontece? A temperatura aumenta com o volume, é proporcional, é isso que eu quero dizer. Então, olha só, o que acontece? Vamos pensar um pouco. O volume vai aumentar com a temperatura, né? E o volume aumentar significa. Por que o volume aumentou? Porque o H mudou, você tem uma variação de H. Então, quando você muda o V, você muda o H. O ΔV é proporcional ao ΔH, é isso que eu quero dizer. O ΔV é o quanto de volume variou. Quando esse êmbolo subir, você vai ter um ΔV, né? Esse ΔV vai estar associado ao ΔH, é proporcional. O ΔV é maior quanto maior o ΔH, né? E o ΔV vai ser proporcional ao ΔT. Então, assim, pessoal, essa discussão toda é para a gente concluir o seguinte: é que esse ΔH aqui, no fundo, ele é proporcional à variação de temperatura. Ele é proporcional à variação de temperatura. Então, eu poderia muito bem substituir ΔH por ΔT, né? É como se é proporcional. É proporcional, tá certo? Quanto maior o ΔH, maior o ΔT. Por quê? Porque o ΔH é proporcional ao ΔV, tá? E, e a gente tem que lembrar uma coisa: aqui com isso a gente pode relacionar calor com variação de temperatura, né?
E qual a relação que te permite isso? Né? Essa relaçãozinha aqui é a relação entre capacidade térmica, calor e variação de temperatura. Né? Isso aqui é uma reta, são retas. Por isso, você tem a proporcionalidade entre calor e variação de temperatura. Qual dos dois gases vai precisar de uma maior quantidade de calor para variar a temperatura? A maior quantidade de calor vai ser o V, né? Que vai precisar. Exato, né? Que a gente vê o seguinte, ó. Quanto menor o Czão, menor vai ser a quantidade de calor, não é isso? Que ele vai absorver. Né? O Q e o C são proporcionais, tá certo? Então, qual das opções vai ser a correta aqui? Só lembrando que a pergunta a diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação a V apresentar o quê? O M, repare, o M, se a gente for ver aqui, ó, já botei a resposta, né? É letra E. Mas por que vai ser a letra E, né? Porque, repare, o gás M, ele é o que tem a menor inclinação em relação ao V. É porque é o seguinte, a gente está olhando esse gráfico com a temperatura na vertical e o calor na horizontal, mas em geral é o contrário, né? Sempre quando a gente vai ver esse tipo de gráfico, é o calor que fica na vertical. Então, imagine que você girasse esse gráfico aqui e o calor ficasse, e o eixo do calor ficasse na vertical e o da temperatura na horizontal. A curva mais inclinada seria o do V, né? Então, o V é o que tem maior calor específico, maior capacidade térmica, desculpa. E o M é que tem menor capacidade térmica, ou é capacidade calorífica ou térmica, né? São sinônimos. Então, o M vai ter a menor capacidade calorífica. Ele vai ter, vai ter uma capacidade calorífica menor do que o V, o M. Né? Se você olhar o gráfico do calor na vertical, o M é menos inclinado, né, do que o V. O V cresce muito mais com o calor do que o M. Tá certo? Até porque é o seguinte, né, pessoal? Essas outras opções aqui a gente nem costuma abordar no ensino médio, né? Muito pouco. Pressão de vapor, às vezes, em físico-química e tal. Então vai ser letra E. Né? A sacada dessa questão é essa aqui, ó. A gente substitui o ΔH aqui por ΔT. Porque aí vai te remeter diretamente para a relação entre calor e variação de temperatura.